Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora iremos iniciar nossa aula de matemática de hoje. A unidade temática da aula de hoje é a álgebra, um objeto de conhecimento, fatoração de polinômios, e um objeto de conhecimento específico, primeiro caso, fator comum em evidência. Esse conteúdo encontra-se na página 39 a 42 do livro didático de vocês. E iremos estudar também o segundo caso, que é por agrupamento. Peço que vocês façam uma leitura atenta, com calma, nas páginas 39 e 42 do livro de vocês, para melhor compreensão do conteúdo. Fatoração de polinômios. O que são fatorações de polinômios? Fazer a fatoração ou fatorar um polinômio é expressá-lo como o produto de dois ou mais polinômios. Por exemplo, o polinômio x² mais 2x, ele pode ser escrito como a forma de produto, onde fica x vezes x mais 2. Pois, ao fazer a multiplicação desse produto, obtemos o polinômio x² mais 2x. Pois, x vezes x dá igual a x² e x mais 2 dá igual a 2x. Dizemos que x vezes x mais 2 é a forma fatorada do polinômio x² mais 2x. Vejamos alguns casos de fatoração. O primeiro caso de fatoração é o fator comum em evidência. Vocês já viram falar essa expressão, fator comum em evidência? E aí? Se já viram, vamos rever, e quem não viu, vamos aprender. Observe esta região retangular, cujos lados têm a mesma medida de comprimento x e A mais B, que no caso é essa figura aqui, a medida de comprimento x e a medida de comprimento A mais B. A medida da área total dessa região retangular pode ser obtida somando as medidas das áreas das partes que a compõem. Então, a área total vai ser AX mais BX. Aqui, ó. Então, essa mesma medida de área pode ser obtida determinando a medida de área da região retangular, com base de medida de comprimento x e a altura de medida de comprimento A mais B. Ou seja, essa medida aqui, ó, medida de comprimento da base, x, e a medida de comprimento da altura, ou seja, aqui é A mais B. Assim, a área total pode ser obtida através do produto. A área total é igual a x vezes A mais B. Assim, AX mais BX, ó, a área total, essa área aqui, soma essa área aqui com essa, ó, AX mais BX, é igual a mesma coisa de escrever a forma do produto x vezes A mais B. Por quê? Quando você multiplica x vezes A, vai dar igual a AX. E x vezes B é igual a BX. Então, AX mais BX é igual a x vezes A mais B. Deixamos aqui, ó, o x em evidência. Então, o polinômio x, A mais B é uma forma fatorada do polinômio AX mais BX. Nesse caso, colocamos o fator x em comum, ó, temos x aqui nesse primeiro termo e aqui no segundo termo. Então, colocamos o fator x em comum, que está presente nos dois termos, colocamos ele em evidência. Então, quando todos os termos de um polinômio tiver um fator comum, este pode ser colocado em evidência.
exemplo, vamos fatorar a expressão 3a² mais 3b, colocando o fator comum em evidência. Quem é o fator aqui comum que está presente nos dois termos? É o termo aqui, o termo 3a. Então, vamos colocarmos ele em evidência. Então, o 3a, ó, aqui ele é um fator comum que está presente nos dois termos, o polinômio 3ac mais 3ab. Podemos colocar o 3a em evidência, que ele é um fator comum, e fica 3a vezes c mais b, pois ao multiplicar esse produto, vamos obter esse polinômio inicial. Ó. 3a vezes c dá igual a 3ac, mais 3a vezes b dá igual a 3ab. Então, 3a é o fator comum aos dois termos do polinômio, 3a² mais 3ab. Então, ele é um fator comum Então, ele é um dos fatores na fatoração. Então, para verificar se a fatoração está correta, basta desenvolver o produto e observar se o resultado é igual ao polinômio na forma inicial. Então, temos o polinômio 3a vezes c mais b, e o produto, se o resultado é igual ao produto na forma inicial, o do polinômio 3ac mais 3ab. Então, fazendo a multiplicação desse produto, ó, 3a vezes c dá igual a 3ac, e 3a vezes b dá igual a 3ab. Para encontrar o fator comum, às vezes precisamos escrever os termos do polinômio de outra maneira. Por exemplo, o polinômio 10x² menos 15x pode ser escrito assim: 2 vezes 5x menos 3 vezes 5x. Então, o polinômio 10x² menos 15x pode ser escrito 2x vezes 5x menos 3 vezes 5x. Então, podemos deixar o 5 aqui, que é o fator comum, em evidência. Então, 5x é igual a 2x menos 3, pois ao fazer a multiplicação desse produto, vamos obter o polinômio inicial aqui, ó. 5x vezes 2x dá igual a 10x, 5 vezes 2, 10x vezes x dá igual a x², menos 5x vezes 3 dá igual a 15x. Observe outros exemplos de fatoração que são colocados os termos em evidência. Temos aqui o polinômio 6x menos 10y. Esse polinômio ele pode ser escrito dessa forma, ó, 2 vezes 3x e 2 vezes 5y. Então, 2 ele é o fator comum, vamos colocar ele em evidência. Então, vai ficar 2 vezes 3x mais 5y. Pois 2 vezes 3x dá igual a 6x. E 2 vezes 5y dá igual a 10y. Temos o polinômio 5a² vezes b mais 6ab. Esse polinômio, note que 5 ele pode ser escrito dessa forma: 5 vezes a vezes ab e 2 vezes 3 vezes a vezes b. Então, nota aqui, ó, que o AB ele é o fator comum que está presente nos dois termos do polinômio. Então, podemos deixar ele em evidência. Então, vai ficar a vezes b vezes, e coloca entre parênteses o restante que sobrou, 5a mais 2 vezes 3, que é 6. Então, o fator comum A vezes B vezes 5A mais 6. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai obter o polinômio inicial. Ó, AB vezes 5A vai dar 5A² vezes B, e AB vezes 6 dá 6AB.
Temos aqui o outro polinômio, ó, 9x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x. Então, podemos reescrever ó, dessa forma, 3 vezes 3 vezes x vezes x vezes x, menos 2 vezes 3 vezes x, mais 3 vezes x. Então, note que em todos os termos do polinômio, temos o 3x como fator comum. Então, podemos reescrever o produto deixando ele em evidência. Então, 3x vai ficar dessa forma, 3x vezes 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Porque ao multiplicar esse produto, vamos obter o polinômio inicial. 3x vezes 3x ao quadrado dá igual a 9x ao cubo, menos 3x menos 2x dá igual a 6x ao quadrado, mais 3x vezes 1 dá igual a 3x. Temos também esse outro exemplo aqui, onde ele deu já o x vezes x mais 2 mais 3 vezes x mais 2. Então, note que temos como fator comum nos dois termos x mais 2. Então, podemos deixar ele em evidência. E, no outro parênteses, coloca o que restou, x mais 3. Então, o fator comum x mais 2 vezes x mais 3. E o segundo caso é a fatoração por agrupamento. Não existe nenhum fator em comum aos 4 termos desse polinômio. Analisando o polinômio assim, ax mais 2a mais 5x mais 10, não existe nenhum fator comum aos 4 termos desse polinômio. Mas, agrupando-os de maneira conveniente, podemos fatorá-los aplicando 2 vezes o primeiro caso de fatoração. Colocar o fator comum em evidência. Então, temos ax mais 2a. Note que o a ele é um fator comum que está presente nos dois termos. Então, podemos deixar ele em evidência e reescrever a vezes x mais 2, mais 5x mais 10. Então, o 5 podemos colocar ele em evidência. 5 vezes x dá 5x e 5 mais 2 dá 10. Então, neste caso, x mais 2 vezes a mais 5. Nesse caso, o fator comum é x mais 2. Porque temos aqui x mais 2 no primeiro termo e x mais 2 no segundo termo. Então, neste caso, o fator comum é x mais 2. A fatoração de dois grupos separadamente deve gerar um fator comum a esse grupo para uma nova fatoração. Então, vejam outros exemplos, onde temos a mais ab mais a menos bx menos x. Nesse primeiro parte aqui, podemos colocar, note que temos o a, que está presente nos dois termos, então podemos colocar ele em evidência. Então, vai ficar a vezes b mais 1, menos, no segundo caso, temos o x, que ele é o fator comum dos dois termos. Então, colocamos o x em evidência. E repetimos b mais 1. X vezes b dá bx, x vezes menos x mais 1 dá igual a menos x. Então, observe agora que nesse segundo polinômio temos que o fator comum é b mais 1, que está presente nos dois termos. Então, vamos obter b mais 1 vezes a menos x. E esse outro caso, temos a ao quadrado mais 5a, a ao quadrado menos 5a mais a menos 5. Então, note que nesse caso aqui temos, no primeiro caso, temos o fator comum a nos dois termos, então colocamos ele em evidência. E reescrevemos aqui, a vezes a menos 5. Vamos multiplicar a vezes a dá ao quadrado e a vezes 5 dá 5a. Mas, nesse caso aqui, quando o número 1 não aparece, quando a incógnita está sozinha,
ela pode ser multiplicada por 1. Então, deixamos aqui o número 1 em evidência e repetimos o termo a menos 5. Então, note que tanto nesse primeiro termo do polinômio quanto nesse segundo termo, temos em comum a menos 5. Então, vai ser a menos 5 vezes a mais 1. Nesse segundo polinômio aqui, ó, temos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Mais x ao quadrado vezes y menos 2xy mais y. Nesse caso aqui do primeiro, podemos deixar o x, que é um fator comum que está nos três termos, ó, em evidência. E reescrever o polinômio x vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Fazendo a multiplicação desse polinômio aqui, desse produto aqui, ó, vamos obter esse polinômio inicial. E nesse segundo termo aqui, podemos deixar em evidência, ó, o y, porque ele é um termo que está presente em todos os termos do polinômio. Então, y vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Fazendo a multiplicação desse produto aqui, ó, vamos obter esse polinômio aqui inicial. Então, a forma fatorada desse polinômio é x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x mais y. Pegamos os dois termos do polinômio em comum e multiplicamos por os números que estão fora do parênteses, x mais y. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso. Agora vamos fazer a nossa atividade. Nossa atividade está disponibilizada no formulário. Vocês podem acessarem e responderem. Lembre-se de fazer o cabeçalho e colocar as respostas e os cálculos de vocês ou no próprio formulário ou no Google Sala de Aula. E caso tenha algum problema, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.